Olá, Minasan, tudo certinho com vocês? Eu estou aqui hoje neste lugar para gravar para vocês a história de como foi o segmento ali quando eu fui para a cidade de Hamamatsu, Shizuoka. Hoje eu estou aqui, gente, nesse lugar maravilhoso. Eu vim aqui em Kyoto resolver uns negócios e me dedicar com esse parque aqui, um marco histórico, ruínas valiosas do tempo antiguíssimo do tempo Yayoi. Eu vou gravar aqui algumas partes, é um parque pequeno. Infelizmente o museu aqui está fechado, porque eu não sabia que tinha esse parque aqui perto. Mas eu vou deixar algumas coisas aqui gravado para vocês estar vendo. Eu sou a Mira do canal Road 50 e eu vou reprisar um pouquinho o vídeo anterior, onde eu falei como foi a minha estadia ali em Hamamatsu. A minha filha mudando de escola pela segunda vez. É parente do meu ex-marido que veio morar com a gente. Então vamos para mais uma história. Gente, como era de se esperar, eu não continuei na cidade de Hamamatsu. Meu ex-marido de novo está em trabalho e aí nós mudamos para Hamakita, que também fica em Shizuoka. Gente, era uma casa que não era uma casa, na verdade ficava no segundo andar, era um escritório, onde tinha um lugar de tomar banho que chamamos de ofurô, que era pequenininho, ali cabiam umas 20 pessoas ali naquele lugar. E ali eu transformei aquele escritório em um lar para poder morar. Comprei alguns papéis de parede, usei a imaginação e tinha uma sala, dois quartos e uma cozinha. Então um quarto ficou para mim e para o ex-marido e um quarto ficou para os meus dois filhos, a Daiane e o Danilo. Gente, até que ali eu tive um pouco de sossego, né? Porque naquela casa de Hamamatsu, como eu contei, tinha muita gente. Mais uma vez, a minha filha teve que mudar de escola, ou seja, foi a terceira vez. E isso não era nada fácil, porque ela estava aprendendo o idioma japonês. Gente, quando chegamos nessa cidade de Hamakita, encontramos uma igreja japonesa. O nome do pastor de lá, a gente chamava ele de Tanaka Sensei. Inclusive, ele já faleceu. Era um homem muito bom. A família dele... Nossa, foi muito, eles foram muito acolhedores com a gente ali, sabe? E aí foi quando a gente começou a frequentar essa igreja japonesa. Ela era um pouquinho diferente das igrejas japonesas que eu já tinha conhecido. Ela era bastante animada, cantava louvores mais animado e estava sendo legal ali. Até que o meu ex-marido pediu para que pudesse fazer cultos em português, no idioma português. E aí conseguimos um espaço ali naquela igreja, onde tinha bastante eventos. Todo domingo eles faziam o culto e faziam comida, todo mundo comprava a comida ali. Era momentos de alegria naquele lugar. E começamos a fazer os cultos ali. Começamos a conhecer mais umas pessoas diferentes que não conhecíamos antes. Porém, gente, eu continuei a trabalhar nas fábricas, ou seja, na fábrica, e nos finais de semana eu fazia os meus salgados para vender. Então, gente, eu não tinha descanso. Às vezes eu chegava em casa, casa para arrumar, filhos para tomar conta. Muitas vezes ainda ia preparar salgados para vender. E assim foi a minha vida durante muitos anos, gente, muitos anos. Eu estava muito sobrecarregada. O meu ex-marido, por sua vez, como ele também não parava no serviço, ele também não parava em igreja, certo? Já era dele já esse jeito. E com a igreja japonesa também não foi diferente. Ele ficava aqui, ele ficava ali, ele ia para uma, ele ia para outra. Era uma doutrina diferente aqui, era outra doutrina ali, e um fala daqui, e um fala dali. Gente, virava uma salada, uma salada, uma salada. E muitas vezes eu não tinha condições de estar participando. Por quê? Porque, gente, eu trabalhava demais. Eu não conhecia o que era um restaurante aqui no Japão, por incrível que pareça. Eu fiquei 20 anos da minha vida aqui nesse país sem saber o que era um saizeria, um restaurante tão popular aqui no Japão. Por quê? Porque tudo que eu recebia era para estar ajudando dentro de casa, era para estar criando os meus filhos. Então não tinha
esse privilégio, né, de estar indo em restaurante. E muitos dos cristãozinhos daquela época, os evangélicos daquela época, me crucificavam. Porque a esposa do evangelista não frequenta a igreja, porque a esposa do evangelista está atrapalhando a vida dele. Gente, eles não vinham na minha casa para me ajudar a dar comida para meus filhos, não. Eu que tinha que trabalhar e me virar com a ajuda do Altíssimo, com a ajuda de Deus. Mas crucificar as pessoas, eles são ótimos, não é verdade? Eu fui muito tempo do meio religioso ali. Eu falo religioso, gente, porque quando a gente passa a frequentar uma igreja, não estou falando todas as pessoas, tá? Existem pessoas que se dedicam ali de corpo e alma, mas a maioria de nós se tornamos meros religiosos. Batemos carteirinha ali na igreja, mas de Deus não temos absolutamente nada. Eu costumo dizer que o Evangelho, os 10 mandamentos se resumem em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E qual é o próximo, gente, que está perto de você? É sua família, seu amigo, enfim. E o que eles faziam por mim? Só sabia me crucificar. E cada vez eles colocavam o meu ex-marido num pedestal. Por quê? Porque o meu ex-marido batia cartão ali, ajudava na igreja, ia na casa de todos os irmãos, aconselhava, dava as coisas, não é verdade? Então quem é que não amava aquele homem? Não estou falando que ele não tinha um coração bom. Já disse em outros vídeos que o coração dele é muito bom, ele gosta muito de ajudar as pessoas, porém é ajudar as pessoas de fora e não da sua família. E foi assim, passaram algum tempo ali. Eu não aguentava mais, eu estava bastante estressada, eu vou confessar. Estressada mesmo, gente, eu só trabalhava naquele lugar. Só trabalhava, e chegava feriado, chegava final de semana, só trabalho, você não tem descanso. Por outro lado, eu vi os meus filhos razoavelmente bem. Eles tinham comida, eles tinham algumas coisas que eu poderia dar que antes eu não ia poder. E isso era o que confortava o meu coração. Mas a vida ali, o casamento em si, sempre foi daquele jeito. A gente vai empurrando com a barriga, nós vamos esperando a cada dia que a pessoa mude. Eu costumava dizer que a minha mãe, ela passou a vida inteira dela esperando que o marido dela, ou seja, meu pai padrasto, ele mudasse, ele parasse de beber. Mas infelizmente, o meu padrasto pai morreu de cirrose de tanto beber e o tanto de coisa que eu presenciei naquela casa não foi legal, não foi bom para minha vida adulta, mas graças a Deus eu consegui ressignificar tudo isso daí. E hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês. Mas a minha vida ali não estava sendo muito fácil e eu precisava trabalhar, né, gente? Eu precisava cuidar das minhas crias, né? Minha filha, a Daiane, ela desenvolveu alguns quadros de ansiedade. E às vezes, gente, ela tinha algumas crises de ansiedade e dava dó de ver isso daí. Mas devido ao quê? Devido ao choque cultural. Uma hora está no Japão, outra hora está no Brasil. Uma hora está com a mãe, uma hora está com a avó. Ou seja, como que fica a cabeça de uma criança? Não é verdade? Era muitas coisas para ela assimilar. Então eu tinha que trabalhar e dar atenção para os meus filhinhos. Era uma vida corrida. Eu não vou falar para vocês que meus filhos tiveram uma infância de, nossa, eles passearam para todo lugar do Japão, eles tinham uma mãe presente dentro de casa. Gente, eles não teve uma mãe presente dentro de casa. Eu fazia o melhor que eu podia, eu dava a melhor atenção que eu podia, eu fazia tudo que estava ao meu alcance, mas eu, graças a Deus, na época eu ainda era bem mais nova e eu tinha pique para poder trabalhar fora, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, fazer a minha obrigação de mulher. E hoje, se fosse hoje, com a idade que eu estou agora, que eu vou fazer 52 anos, para a glória de Deus, eu não teria mais esse pique. O que me acolhia o coração era eu chegar em casa, gente, era a melhor hora do dia. Quando eu abria a porta e encontrava com meus pequeninos ali. Esses eram meus momentos de alegria. Gente, tem vários pormenores ainda. Existem alguns lugares que eu morei, que eu confesso para vocês, que não dá para contar tudo nos mínimos detalhes, porque algumas coisas eu esqueci, algumas coisas já ficou ali para trás que eu não consigo me recordar com exatidão. Então eu quero contar as histórias que eu possa contar com veracidade, que eu tenho certeza do que eu estou falando. Que a minha filha, em 3 anos que ela ficou aqui,
Gente, ela mudou para mais de 10 tipos de escola. Por quê, gente? Porque o pai e a mãe dela não tinham paradeiro. Uma hora nós estávamos em Hamakita, outra hora nós estávamos em Hamamatsu, outra hora nós estávamos em Gifuken, outra hora nós estávamos morando em Tóquio. Ou seja, o bom de tudo isso, né, gente, que eu conheci vários lugares aqui no Japão, mas não é fácil, ok? Gente, eu quero dizer para vocês mais uma vez, a vida, ela nos proporciona momentos intensos, seja momentos de alegria, seja momentos de tristeza, gente, seja momentos de luto, seja momentos de pura nostalgia, momentos de pura loucura que a gente faz de vez em quando, não somos perfeitos. Enfim, a vida, ela nos proporciona vários momentos. Então eu quero dizer para vocês que o que a gente fazemos com esses momentos que a vida nos proporciona. Gente, se você está vivendo um momento de alegria, vive esse momento de alegria com toda a intensidade do seu coração. Se você está vivendo um momento de tristeza, observe o que está acontecendo para te deixar triste. Chore o que vocês têm que chorar. Porque o choro, ele lava a nossa alma. Vocês já viram uma criancinha quando ela chora, 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 chora e ela termina dormindo? Porque libera vários hormônios no nosso corpo. Então, gente, chorem. Mulheres, chorem. Se precisar, chora. Homens também. Homens não tem essa que homens não podem chorar. Homem pode chorar sim. Vocês são humanos. Então chore o que vocês têm que chorar. Sorria o tanto que vocês têm que sorrir. Seja alegre o tanto que vocês têm que ser. Mas viva cada momento. Não misture tudo para não dar aquela salada e a gente não conseguir resolver nenhuma coisa nem outra. Viva o seu dia como se fosse o último dia. Porque, gente, desde que nós nascemos morrendo, gente. Já nascemos morrendo. Porque nós vamos morrendo aos poucos. A única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que um dia nós vamos morrer. Não é verdade? Nunca sabemos quando Deus vai chamar a nossa senha. E quando Ele chamar? O que você fez? O que eu fiz? Gente, qual é o legado que você e eu vamos deixar para os nossos filhos? Para os nossos amigos? Qual o legado? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Tenha fé, gente. Confie no Deus que te colocou no mundo. Confie no Deus que te criou. Que nem eu sempre digo nos outros vídeos. Tenha fé, mas também tenha atitude. Precisamos sair do lugar, gente. Precisamos caminhar. Eu sei que existem muitas pessoas hoje em dia na depressão. Gente, eu já estive depressiva, mas eu nunca me curvei diante da depressão. Quando eu percebia que eu estava querendo ficar em casa sem sair, opa, peraí, eu tenho que sair disso daqui, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer fácil. Não é, gente, não é fácil. Depressão é frescura? É frescura para quem mente que está depressivo. Para quem realmente está depressivo, não é frescura. Ansiedade existe, gente. Muitos de nós, principalmente as pessoas da minha idade, passaram por momentos extremos quando era pequeno. Não é verdade? Então desenvolvemos certos tipos de distúrbio, como ansiedade, enfim. Mas não devemos se curvar a esse tipo de coisa. Certo, gente? Não se curve diante dos problemas. Dobre seu joelho. Se não quiser dobrar o seu joelho, fale com Deus de onde você está. Converse com Deus como se você estivesse conversando com o seu amigo. Sabe? Conte os seus problemas para Ele. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente está passando por tanta dificuldade e aí contamos os nossos problemas para os outros. Gente, ninguém quer saber dos nossos problemas. As pessoas estão interessadas no problema deles. Então, faça o seguinte, fecha o teu quarto, fale com Deus, porque Ele sim tem o poder de resolver os nossos problemas, nos dar paz de espírito, acalmar o nosso coração, porque Ele é Deus. Gente, no próximo vídeo eu vou contar para vocês a continuação dali da cidade de Hamakita, onde eu morei. Continuei naquele lugar, continuamos naquela igreja
o que aconteceu. Gente, olha, fique ligado, porque no próximo capítulo vocês vão ter uma grande surpresa. Ou vocês vão querer me bater, ou vocês vão me xingar, ou vocês realmente vão falar que eu sou uma louca. Mas em tudo dai graças, tudo que tem que acontecer com a gente acontece, o que tiver que ser será, e a gente tem que estar preparado para essa vida, porque a vida não brinca com a gente. Então não devemos brincar com elas, mas devemos vivê-la intensamente. Se você não é inscrito no meu canal, gente, se inscreva. Se essas palavras, se a minha história faz sentido para você, envia para os seus amigos. Sempre tem alguém precisando de uma palavra, sempre tem alguém precisando de uma esperança. E o intuito dessas minhas histórias aqui no YouTube é tentar, pelo menos, passar um pouco das minhas experiências e o que eu fiz para poder vencê-las, para poder vivê-las, para poder passar por tudo que eu passei e continuo aqui firme e forte, como eu sempre digo, mar de rosas não é. O próprio Jesus, quando veio, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então, homem, mulheres, dê um passo, tenham atitude, continue firme, continue forte, que nós vamos vencer um dia de cada vez. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E nos finais de semana... Mas o que eu ia falar mesmo? Gente, esse momento de alegria. Do seu coração. Se você está momento, eu costumo dizer que você marque um... Converse com Deus como se você estivesse conversando com... Não tem nada que a gente possa falar que